Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 28 de setembro. Nós estamos na primeira semana do intervalo do alimento diário com o livro Um Exército de Vencedores, aliste-se já. Senhor Jesus, nessa primeira semana a gente vai ver parte do primeiro capítulo, Senhor Jesus. E na leitura de hoje tem início na página 7, no início do capítulo 1, vai até o final do subtítulo Introdução na página 9. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente quer que a gente tenha encargo pela sua palavra, Senhor Jesus. Ele vai mostrar no dia de hoje como que foi o início do Estado de Israel, como foi fundado, Senhor Jesus, os princípios que foram estabelecidos para que pudessem se defender. Então, o ponto central da palavra de hoje é realmente a gente aprender a trabalhar com uma mão, Senhor Jesus, e a lutar com a outra. Então, a gente precisa sempre ter em mente os interesses de Deus. Nossa verdadeira luta é pela vontade de Deus, Senhor Jesus. Então, no nosso dia a dia, tem que trabalhar, fazer isso, fazer aquilo, mas a gente não pode deixar o princípio espiritual. Tem que haver um equilíbrio aí, Senhor Jesus, para que Cristo sempre governe todas as coisas. Então, o princípio é sempre que o Senhor reine sobre as nossas atitudes, sobre os nossos planos, sobre a nossa vontade, para que realmente a gente tenha uma vida abençoada. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda no espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. No dia de hoje também tem agora o ler com oração. Neemias capítulo 4, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, vamos para o livro. Ó Senhor Jesus, início do capítulo 1, título geral é Convém que Cristo reine. Senhor Jesus, subtítulo Introdução. Ó Senhor Jesus. Recentemente li o livro O Despertar de um Estado, de David Ben-Gurion, o primeiro chefe de Estado de Israel, quando este foi novamente fundado em 1948. A obra mostra as diretrizes traçadas por Ben-Gurion para a nova nação que estava surgindo. Era uma nação fraca, com poucas pessoas, que não tinha muitas riquezas e dependia de recursos de judeus que estavam em outros lugares do mundo para se manter. Ao ver essa situação, Ben-Gurion entendeu que ao organizar a sociedade, ele não poderia manter um efetivo militar grande, pois não havia como sustentá-lo. Para contornar essa situação, ele propôs que a nação de Israel fosse formada de modo diferente do que comumente se vê, adotando 3 atitudes ou diretrizes fundamentais que mencionaremos a seguir. A primeira atitude é que na nova nação de Israel, o povo seria tanto civil quanto militar. Isto é, todo o povo precisaria receber um treinamento militar. Por um lado, precisaria ser produtivo, estudar e trabalhar. Mas, por outro, deveria também saber defender sua nação. Ó Senhor Jesus. A nação de Israel foi fundada sob essa diretriz. Todos trabalhavam e todos defendiam o território. Essa diretriz nos remete ao que aconteceu durante a reconstrução dos muros de Jerusalém, registrada no livro de Neemias. Naquele tempo, houve muitas adversidades, lutas e oposição. Os adversários que se opuseram a Israel ocupavam as terras próximas a Jerusalém, para onde foram quando o povo foi levado para a Síria. Um exemplo foi o território de Samaria, cujo povo lutava contra a reconstrução de Jerusalém. Diante disso, Neemias levou o povo a trabalhar e combater se necessário. Com uma mão fazia a construção dos muros e com a outra segurava uma arma de guerra. Em outras palavras, por um lado tinha de produzir e por outro tinha de defender. Ó Senhor Jesus. A segunda atitude básica, de acordo com Ben-Gurion, era, caso houvesse uma elite de jovens que tivesse dons especiais para o combate ou fosse muito inteligente, separar esses jovens para treiná-los especificamente para a área militar, dando-lhes um curso superior para que comandassem o exército. Ó Senhor Jesus. A terceira atitude foi colonizar o território, especialmente as fronteiras. Para isso, foram criadas colônias agrícolas e militares,
e ao longo da costa, colônias de pescadores. Isso era o mesmo que dizer: precisamos expandir, povoar e habitar. Embora pequeno, Israel hoje é um país forte e referência para outros países em inovação, ciência e tecnologia. Ó Senhor Jesus! Essas diretrizes básicas que nortearam o desenvolvimento da nação de Israel também são perfeitamente aplicáveis hoje à nossa vida cristã, a nosso serviço ao Senhor na igreja. Como? É o que veremos ao longo dessa publicação. Mas resumindo, primeiro devemos edificar a igreja, cuidando dos irmãos, apacentando, dando alimento espiritual a todos. Ao mesmo tempo, devemos defender a igreja contra os ataques do inimigo, que sempre vem perturbar o processo de edificação, para tentar esfriar e interromper o avanço da obra do Senhor. Segundo, devemos cuidar bem de nossos jovens, da nova geração, preparando-os, equipando-os com a palavra, aperfeiçoando-os e incluindo nos serviços da igreja, para que eles também sejam cada vez mais úteis ao Senhor. Terceiro, devemos continuar pregando o Evangelho, alcançando as pessoas em cada bairro, cidade, estado e país, com a palavra profética que Deus tão generosamente tem dispensado a nós. Para isso, devemos usar todos os recursos, as armas espirituais disponíveis, que mencionaremos ao longo dos demais capítulos. Essa é a maneira de conquistar e colonizar cada espaço da terra, tornando-a sujeita ao governo, ao reino de Deus. Ó Senhor Jesus! Nosso desejo neste livro é aumentar a sensibilidade do leitor quanto à vontade de Deus e indicar como podemos cooperar com Ele na operacionalização de seu plano, para que o reino divino seja estabelecido na terra. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, o Senhor Ele está mostrando para nós, né, que para que a vontade de Deus seja cumprida, né, para que Cristo possa voltar, enquanto para outras eras, né, outros momentos da igreja era uma questão de expandir o Evangelho, vamos levar, vamos pregar e tal. Senhor Jesus! Mas para nós que estamos vivendo o último momento, é uma questão de viver de fato. Não tem nada para deixar para o próximo. Senhor Jesus, a gente precisa cumprir hoje. Por isso que estão nos chamando para a gente se alistar agora. Não quer dizer que, irmão, mas eu já estou na igreja, já estou alistado. Não, você pode estar reunindo, mas você não está claro, não está voltado para aquilo que Deus quer. Senhor Jesus, hoje existe, né, povo israelense para tudo quanto é lugar. Senhor Jesus, né, a comunidade de judeus, né, e como os irmãos já deram até exemplo, né, existem comunidades de judeus, por exemplo, nos Estados Unidos, que economicamente falando, politicamente falando, são muito mais fortes do que a nação de Israel inteira. Senhor Jesus. Mas quem hoje pode defender a nação de Israel? É quem está lá, é quem pagou um preço para viver lá. Senhor Jesus. E a gente já viu, os irmãos já mostraram para nós no Alimento Diário como é que foi esse reinício. Meu irmão mostrou que a questão que ele leu o livro lá do Ben Gurion, o primeiro chefe de Estado lá, Senhor Jesus. A gente vê, né, que o povo de Israel ficou muito tempo sem nação, né, sem ter quem defendesse, estavam como expatriados, né, viviam na terra dos outros. Eu nasci aqui, eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro e tal, mas tinha aquela cultura ainda, né, de judeu e tal, aquela bênção de Deus. Senhor, hoje você pode ver, normalmente uma pessoa bem rica, dono de várias lojas, você vai conversar, é judeu. Senhor Jesus. Né? Uma boa parte é Senhor Jesus. E como os irmãos mostraram já para o Alimento Diário, né? Tem uma boa riqueza, tem um monte de coisa, mas não tinha terra. E aí eles começaram a voltar. A gente já viu, né, seguindo a história, Senhor Jesus. Depois da Primeira Guerra Mundial, né, a Alemanha, os otomanos, Senhor Jesus, ali começaram ali, né, a Primeira Guerra Mundial e tal, e perderam. A Alemanha tomou vários territórios e depois fizeram lá uma sanção militar lá, né, fizeram uma lei lá e tal, e a Alemanha teve que sair dos territórios ocupados, teve que entregar, né, muito território, né, a gente sabe que isso gerou muita mágoa, né, que Hitler aproveitou tudo isso para depois gerar a Segunda Guerra Mundial. Senhor Jesus. E aí eles perderam, né, começaram a perder território. O reinado otomano foi desfeito, né, e vários lugares desses onde tinha o povo otomano, né, o exército vencedor começou a tomar posse desses lugares. Então, ali na região de Israel, quem tomou conta ali foi a Inglaterra. E aí muitos judeus se aproveitaram e começaram a se mudar para lá. Houve um grande
houve uma grande mudança lá, né? Houve muita gente imigrando para lá, Senhor Jesus. E aí foi estabelecendo ali um povo, né? Mas eles não tinham pátria, e aí ali é uma área, tem muito muçulmano, muitos povos árabes, e queriam expulsar eles dali de qualquer jeito. E aí foi-se necessário levantar, né, na ONU, na época, tudo isso, né? E aí em 1948, a gente já viu na história, com a ajuda do brasileiro, né, Oswaldo Aranha, foi estabelecido o Estado de Israel. O brasileiro foi extremamente útil ali, foi gerando lobby, né, foi conversando com as pessoas, mostrando a importância, e aí em 1948 foi estabelecido com esses judeus que estavam ali. E como mostrou para nós, olha, tem que começar a expandir esse território, Senhor Jesus. E aí o que ele mostra, olha, a nação começou muito fraca, não tinha condição financeira de gerar um exército, isso gera muito gasto. Então começou a ensinar todos os cidadãos, e é assim até hoje. Todo cidadão israelense sabe lutar, Senhor Jesus. Todo cidadão israelense, ao fazer 18 anos, tem que ficar um tempo no exército, homem e mulher, Senhor Jesus. O homem tem que cumprir um certo tempo, a mulher também. E todo ano tem que reciclar, Senhor Jesus. Tem que saber lutar, porque ali não tem só o exército defendendo. Todo cidadão sabe guerrear, Senhor Jesus. E a gente precisa realmente perceber isso. Nós como cristãos precisamos saber guerrear. Às vezes você quer levar a Bíblia para algum irmão, uma irmã, né, levar a palavra, aí ele ainda briga com você, ainda fala, não, eu não preciso conhecer a palavra, quem tem que conhecer é o pastor. Ainda toma aquela figura do pastor, ele faz tudo, ele que vai fazer. Não, eu preciso ter comunhão com o Senhor, como mostrou para nós no dia de hoje. Eu tenho que ter essa atitude, né? Eu tenho que ser civil e militar. Eu tenho que ter a minha vida, trabalhar, mas eu não posso ser de qualquer jeito, tem que dar testemunho do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? E outra mão tem que lutar. Tem uma luta espiritual acontecendo. E se eu der mole, Senhor Jesus, eu vou ser ferido ou derrubado. O inimigo ele quer esfriar, Senhor Jesus, ele se opõe, né? Ele quer impedir o avanço da vontade de Deus. Por isso a gente precisa aprender a guerrear. Todo cristão tem que guerrear. Senão, vai ser enganado, Senhor Jesus. Vai receber uma falsa doutrina, vai receber falsos ensinamentos, falso Cristo, falso profeta. E daqui a pouco vai se colocar sem saber contra Deus, Senhor Jesus. Né? A gente vê exemplos na própria Bíblia, né? Ali em Atos, ali, quando os apóstolos saíram pregando o Evangelho, e aí o Sinédrio se reuniu e falou para eles não pregarem, né? E foram açoitados e saíram dali com grande alegria, por terem sido considerados dignos de sofrer por causa do reino, Senhor Jesus. E mesmo sendo açoitados, continuaram. E aí foram interrogados novamente, tudo de novo. E aí o Senhor levantou uma pessoa para falar, olha, deixa eles irem. Se não for de Deus, isso vai acabar. Agora, se for de Deus, a gente tem que ter cuidado para não ser achado lutando contra Deus, Senhor Jesus. Né? Durante muito tempo, né, eu ali recebendo a palavra, querendo levar para as pessoas. Eu já dei esse testemunho aqui várias vezes. Eu sempre achei que, olha, todo cristão ele quer conhecer Deus, ele quer conhecer a palavra, ele quer se aproximar de Deus. E infelizmente essa não é a realidade de todos, Senhor. Alguns ainda estão naquele conceito do mundo de Deus. Poxa, eu vou chegar na igreja, vou receber minha bênção, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. E não querem conhecer o Senhor. Não querem se comprometer, Senhor Jesus. Aí ficam vivendo uma vida meio lá, meio cá, Senhor Jesus. Que na verdade é uma vida, né, de estar no meio da guerra, mas sem arma, Senhor Jesus. A gente não pode fazer isso, a gente tem que lutar. Tem um inimigo querendo nos destruir. E muitas vezes ele não consegue tirar todo o nosso foco, então ele nos distrai. Ele não consegue te derrotar, ele não consegue tirar você da presença de Deus completamente, ele não consegue tirar o seu desejo de buscar o Senhor. Então o que ele faz? Ele te distrai, ele mente, Senhor Jesus. Né? E aí é o que o próprio Senhor falou para alguns, olha, raça de víboras, né? Mentirosos, vocês querem agradar o vosso pai é mentiroso, o pai da mentira. Vocês querem satisfazer os desígnios de Satanás, Senhor Jesus, porque estavam seguindo o caminho de satisfação própria, Senhor Jesus. Esse não é o nosso caminho. A gente está procurando algo real, algo de Deus. E o povo aqui estava cercado por tudo quanto é lado. E tinha que saber agora lutar. Tem que ser produtivo, tem que estudar, tem que trabalhar, mas tem que saber defender, Senhor Jesus. Né? E é como hoje, né? A gente hoje precisa ensinar a criança na palavra de Deus. Precisa dar educação, né, na hora de se relacionar com outras pessoas.
E também tem que começar a mostrar para as crianças um pouco de inteligência emocional, para saber lidar com as situações. Né? Hoje o mundo faz muita pressão, muita coisa, principalmente para quem é cristão. Então hoje tem que ensinar a criança também a se defender, Senhor Jesus, na parte emocional. Né? Não é só, vou botar para se defender, vou botar numa arte marcial e tal. Não, em primeiro lugar tem que ter inteligência emocional. Né? E aí o Senhor quer nos levar, né? Ele mostrou, olha, sempre vai ter diversidade, muitos se opondo à nossa verdadeira edificação. O inimigo não vai te incomodar se você está ali lendo a Bíblia só por esporte, lendo de vez em quando, participando da igreja como um encontro social. Vou lá para conversar, para ter alguma coisa para fazer. Agora, se você começar a levar a sério, aí você vai começar a enfrentar a oposição do inimigo. Senhor Jesus. Por isso que mostrou para nós, a gente precisa dessa atitude. Né? Tem que ter uma atitude, assumir uma postura diante de Deus, produzir, Senhor, mas também saber defender. Mas aonde? Na parte espiritual. Senhor Jesus, os ataques invisíveis do inimigo. Né? Como a Bíblia fala que Cristo, né, ele gerou todas as coisas. Primeiro as invisíveis e depois as visíveis. Então tem muita coisa invisível acontecendo ao nosso redor. A gente só vai conseguir enxergar com olhos espirituais. Por isso a gente precisa trabalhar e combater. Aí ele deu o exemplo de Neemias, né? O povo lá restaurando os muros de Jerusalém. Né? O Senhor ele queria restaurar o templo. Mas o templo ele estava sujeito a qualquer ataque. Podia vir qualquer inimigo e destruir. Então mostrou para Neemias, olha, tem que fazer um muro em Jerusalém. Se não cercar a cidade de muro, a cidade está suscetível, Senhor Jesus, a receber qualquer ataque. Então ele mostrou, olha, a gente vai trabalhar para construir o muro e vamos combater se necessário, quando necessário. Esse que precisa aprender. Hoje tem cristão lutando contra cristão por causa de doutrina, por causa de posição, por causa de privilégio, por causa disso e daquilo. Né? Como eu já dei exemplo aqui, né? A importância de a gente receber revelação de Deus. Deus pega algo, coloca e mostra aqui, fala, o que tem aqui? Né? Um fala uma borracha, outro fala o apontador. E aí fica aqueles que defendem que é uma borracha, outros que defendem que é um apontador. Aí o Senhor vai lá, abre a mão e mostra o que realmente é. Às vezes não é nem uma borracha, nem um apontador, é outra coisa. Mas aí quando o Senhor mostra, alguns não querem abrir mão. Não, Senhor, eu tenho 20 anos, 30 anos da minha vida que eu estou dando certeza para as pessoas que é um apontador. Agora eu não vou ensinar para ninguém que é borracha, não. Senhor Jesus. O Senhor está mostrando, mas é borracha, sempre foi borracha. Eu estou mostrando aqui. Eu deixei você ter liberdade, mas hoje eu estou mostrando para você o que de fato é. É isso daqui. Aí tem pessoas que olham e falam, não quero saber. A minha vida toda eu estou falando que é apontador e vou continuar fingindo que é. Não estão preocupados com a realidade daquilo que Cristo está mostrando. E é isso que justamente é o intuito do livro. Você está mostrando para nós que o exército de vencedores se alista para lutar contra o inimigo verdadeiro. Luta para cumprir a vontade de Deus. Ele faz as coisas com uma mão e defende a vontade de Deus com a outra. Senhor Jesus. Né? Ele faz coisas do dia a dia, do trabalho, mas sempre preocupado com a edificação de Deus. Edificação da casa de Deus. Então, antes eu tinha essa visão aqui, mas Deus está me mostrando algo agora. Amém, eu quero Deus, eu quero aquilo que Deus está mostrando. Eu achava que era uma coisa, mas agora eu me arrependo. É o que a gente tem que ver na visão de Paulo, por exemplo. Né? Antes ele era Saulo, perseguidor da igreja, e ele ali, né, matando, fazendo um monte de coisa, botando na prisão e tal e tal. Um dia o Senhor apareceu para ele, Senhor Jesus. E aí, o que ele percebeu? Tudo o que ele conhecia levou ele a ser contra Deus. Por isso que ele fala, olha, tudo eu considerei como refúgio, como lixo, como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então ele percebeu, olha, no judaísmo, ele era preeminente, todo mundo falou, esse rapaz aí tem futuro. Aí daqui a pouco começa a seguir Cristo. Poxa, eu achei que esse cara era inteligente. Poxa, e tal. Né? É o que acontece muitas vezes conosco, as pessoas gostam da gente e tal. Poxa, você é inteligente. Eu sou cristão. Poxa, você é cristão, eu achei que você era inteligente. É como se você tivesse assinado um atestado de burrice, né? Mas aí acontece toda aquela... a vida de Paulo ali, que ele no judaísmo tinha preeminência, podia ganhar muita coisa, conquistar muita coisa. Talvez alguns estivessem pensando, poxa, tá aí o próximo líder, né? O próximo que vai aí realmente dar ensino para todo mundo e tal, vai ser maior do que Gamaliel, vai ensinar, vai fazer, vai acontecer. Senhor Jesus, de repente vira cristão e todo mundo olha, poxa, jogou seu futuro por água abaixo. Mas o que ele falou,
aquilo para mim que antes era lucro, eu percebi que aquilo era lixo. Eu estava me enchendo de um monte de coisa que não valia nada. Senhor Jesus. E aí por isso que ele falou, olha, eu considero tudo como perda. Então ele começou a querer ensinar os judeus, olha, não é por esse caminho. Vocês precisam olhar a Bíblia, olhar o Velho Testamento, que é o que eles tinham na época, com outros olhos. Né? Até hoje, o povo de Israel está ali esperando, né? Cristo vai vir, vai receber todas as coisas. Eles não perceberam que Cristo já veio para governar, mas um governo celestial. Eles estavam esperando ainda muitas coisas terrenas. Isso vai acontecer na vinda de Cristo, na vinda pública. Senhor Jesus, quando começar a vinda secreta, vai ter mais perseguição, mais situação para o povo se render. O povo de Israel até hoje não se rendeu, ainda está na sua opinião. E nós podemos cair na mesma coisa. O Senhor começou a era da igreja, a era do Espírito, e eu posso estar cheio de conhecimento, cheio de coisa, e o Senhor está mostrando outra coisa, e eu falo, não, eu não quero saber. Como deu exemplo, né? O Senhor abre a mão, você a vida inteira falou que era um apontador, agora Deus abre e mostra que é uma borracha, você fala, eu não vou ensinar borracha para ninguém, eu vou continuar como um apontador até morrer. Ó Senhor Jesus, é teimosia. A gente precisa ser simples, falar, olha, me enganei, achei que era uma coisa, mas é outra. Estava buscando Deus, mas agora de fato eu estou vendo. E é isso que às vezes o inimigo derruba muitos, no orgulho. Senhor Jesus, isso mostrou, olha, caso houvesse necessidade, Senhor Jesus, tinha que estar pronto para lutar. Tem que aprender a fazer se tiver necessidade. A gente precisa ler a Bíblia. Se for necessário dar testemunho, você tem que saber o que compartilhar. É como a gente mostra, não, mas eu não sei falar com você, eu não sei explicar isso. Você vai falar aquilo que você crê. Levar as pessoas a invocar o nome do Senhor, a tocar na palavra. Essa é a obra da edificação. Né? É um mapá numa mão e um machado ou uma espada na outra. E é isso que o Senhor está nos chamando para fazer. Ele mostrou que a segunda atitude era pegar os especiais, a gente tinha mais dom, e dar um treinamento específico para que eles pudessem liderar. Senhor Jesus. É como a gente viu no prefácio, né? O Senhor está chamando pastores. Liderar não é mandar. Liderar é conduzir ao alimento. Esse é o verdadeiro trabalho do pastor. Alimentar, cuidar, levar aonde tem a melhor água, a melhor pastagem, Senhor Jesus. E também levar para o aprisco, o momento do descanso, defender dos lobos vorazes. Senhor Jesus, tem que ter esse coração, né? E aí ele mostrou, né, que... E o terceiro era cuidar das fronteiras, né? Colonizar, né? E aí, hoje a gente vê Israel tão pequenininho, mas hoje é uma referência em muita coisa. Inovação, ciência, tecnologia estão sempre fazendo coisas maravilhosas. Esse dia eu fiquei espantado ao ver que lá o povo de Israel inventaram uma máquina que consegue tirar água da umidade do ar. Então, chega num lugar desértico, onde não tem nada, a máquina vai lá, trabalha a noite toda pegando a umidade do ar e gerando água. Senhor Jesus, né? Da onde vem toda essa inovação? É a iluminação de Deus. Senhor Jesus. Então ele mostrou para nós, olha, a gente precisa se consagrar. É um pequenino rebanho, mas hoje é uma grande referência, né? Senhor Jesus. Né? E é como mostrou para a gente hoje. Né? Hoje também nós estamos na igreja, somos um pequenino rebanho. Talvez muitos olhem a doutrina, né? Olha o que a gente está falando hoje sobre palavra profética, acha estranho. Mas quando vê que a gente está vivendo isso, a gente está mais sensível a falar de Deus. E quando a gente fala pelo Senhor, as coisas acontecem. O próprio Espírito confirma, não é a gente que vai convencer ninguém. Agora, quando você leva uma palavra realmente direcionada por Deus, um dia a pessoa vai ter que notar. Então o Senhor está mostrando para nós, olha, é um pequeno rebanho, mas tornou referência, porque segue as diretrizes. Então ele mostrou para nós que tudo isso é perfeitamente aplicado hoje à nossa vida cristã. Né? Todos eles têm diretrizes, isso acaba norteando o desenvolvimento da nação. Então hoje, né, ter o reino como nossa diretriz, como nossa meta, né, fazer a vontade de Deus, cumprir, né, a sua economia, isso vai nos ajudar no nosso desenvolvimento espiritual. Não ser só questão de nome, não querer só cargo, né, senhores, mas realmente avançar, né, estudar, trabalhar, desenvolver, mas também estar defendendo espiritualmente, né, estar atento contra as coisas invisíveis, né, contra as coisas que o inimigo quer colocar. Isso mostrou hoje como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai aprendendo durante todo o livro, mas a gente já conhece, né, a palavra que a gente está vendo através da Elementar é a mesma palavra. Senhores, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa
edificar a igreja, cuidando dos irmãos, apacentando, dando alimento espiritual e ao mesmo tempo defender a igreja contra os ataques do inimigo. O inimigo sempre vem perturbar, tentando esfriar, interromper a edificação da igreja, o avanço da obra, ó Senhor Jesus. E hoje a gente precisa fazer o quê? Preparar, equipar, Senhor Jesus, os irmãos, os especiais, aqueles que realmente podem levar adiante, Senhor Jesus, equipar, aperfeiçoar, incluir no serviço para ser útil ao Senhor. E por último, se manter pregando o evangelho para alcançar as pessoas, Senhor Jesus, com a palavra profética que o Senhor tem dispensado. A palavra que vai fazer a sua obra. O que a gente precisa fazer é realmente ir diante do Senhor, para que o inimigo não interrompa, mas que a gente possa usar sempre todos os recursos espirituais disponíveis, para a gente ser mais sensível a falar de Deus, a sua vontade, e fazer com que o plano de Deus seja cumprido hoje. Somos trabalhadores da última hora, Senhor Jesus. Não podemos deixar nada sem conclusão. O reino tem que ser estabelecido hoje. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.